Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo especial aqui do Petit Jornal. Esse encontro extra entre eu, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi. Nesse caso, Tanguy, um dia triste. Estou aqui arrasado. Estou pensando até em ficar em silêncio durante esse bate-papo, porque eu não estou conseguindo, Tanguy, me recuperar da perda dela, Angela Merkel. O tema desse bate-papo, esse bate-papo extra no dia de hoje, é falar um pouco sobre as eleições alemãs que aconteceram nesse domingo, 26 de setembro de 2021. Triste domingo, digo mais. Triste domingo Isso. De 26 de setembro de 2021, onde houve aí realmente a votação por parte dos alemães. Isso teve uma repercussão internacional muito grande. A Alemanha é um país extremamente relevante para o equilíbrio europeu, para o equilíbrio geopolítico global. E isso me chamou muita atenção, que você ligava na CNN, eleição alemã, BBC, eleição alemã também, TVE da Espanha, eleição alemã, RAI na Itália, eleição alemã. Aí você ligava na SIC, tava lá autárquicas de Portugal. Aí eu achei diferente. Autárquica é aquela eleição de síndico que tem em Portugal. Não, Tanguy, são as eleições dos conselhos, Tanguy. Veja bem. Dos conselhos, que seria o equivalente às câmaras de vereadores, Tanguy. Puxa vida, a sua ignorância me constrange. Pois é. Não, mas assim, eu vou explicar um pouquinho do contexto. A gente estava falando aqui, a gente estava gravando esse bate-papo especial aqui numa live no Instagram, e o Daniel estava antes contando por que a gente decidiu fazer essa live. Ele queria me ligar, e eu sabia que ia ser uma conversa difícil, choro, sabe? Um negócio que ia ser de partir o coração. E eu achava que eu não estava à altura do desafio de consolar o Daniel, então eu trouxe isso aqui para a gente gravar um episódio e poder consolar o Daniel conjuntamente com o fim da era Angela, que o Daniel se comprometeu a partir de agora, chamá-la apenas de Angela. Angela Merkel deixa, portanto, o poder. Lembrando, ainda temos algumas semanas, porque o regime lá, a gente chama de chanceler, não dá o nome que é, né, Daniel? É primeiro-ministro, né? Chanceler alemão é o primeiro-ministro. Então, o que nós tivemos nesse domingo foram as eleições legislativas. Isso a gente já sabia, só o Daniel que tentava negar essa realidade, mas Angela decidiu não permanecer à frente da Alemanha, não disputou a eleição e, aliás, Daniel tinha prometido, inclusive, não participar das eleições ativamente, né? A ideia dela era, olha, eu não quero influenciar o voto popular e tal. Lembrando que ela, me parece, né, Daniel, que em parte ela também tinha uma certa postura que ela concorre pela Ferrari dos partidos alemães. Ela está na CDU, e aí não há questão de preferência, de gostar ou de não gostar. A CDU perdeu até hoje 4 eleições. Essa foi apenas a 5ª eleição que a CDU perdeu da década de 50 para cá. Ou seja, de fato, a CDU ela leva praticamente todas as eleições. O Partido Social Democrata, né, o SPD, costuma ser uma segunda força ali, mas é meio azarão. Só que dessa vez, Daniel, não deu. A Angela Merkel, depois de 16 anos no poder, não conseguiu fazer um sucessor. Agora, eu acho importante a gente explicar um pouco o contexto das eleições alemãs. Em primeiro lugar, o primeiro-ministro alemão tem muito poder, né? Que não é como na França, que é sempre presidencialismo. Não. Na Alemanha, o primeiro-ministro tem muito poder, é o chefe de governo, é realmente a principal figura. Existe um presidente. O presidente é o chefe de Estado, mas acaba sendo uma figura muito mais simbólica do que efetivamente o primeiro-ministro. Nós ainda não sabemos, não temos certeza quem será o novo primeiro-ministro da Alemanha, porque existe aí a possibilidade de nós termos composições ao longo dos próximos dias entre os partidos que participaram do pleito eleitoral de ontem. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que você teve ali os 2 principais partidos, os 2 grandes e tradicionais partidos da Alemanha, a CDU, que é um partido de centro-direita, um partido conservador no estilo alemão, conservador cristão, e o Partido Social Democrata, que é um partido de centro-esquerda na Alemanha, que acaba tendo aí a maioria dos votos no dia de ontem. Mas nós tivemos 2 destaques, principalmente entre os jovens. É interessante essa tendência à renovação na Alemanha em termos eleitorais. Nós tivemos o Partido Verde,
que sempre foi forte na Alemanha e de novo, está se tornando cada vez mais forte, que é um partido mais à esquerda, que teve uma votação dos jovens muito expressiva, e o Partido Liberal, que é um partido mais à direita. Então, nós temos aí 4 partidos tendo uma votação representativa nas eleições alemãs, e uma coisa que, claro, salta aos olhos, ainda mais nesse mundo de, meu Deus, de 2021, não tem partido extremista na Alemanha tendo votação expressiva. Né? Isso é algo que chama muito atenção. Né? A gente teve a AfD que se estabilizou, né? Existia um medo de um crescimento contínuo da AfD. A AfD é a alternativa para a Alemanha, né? Ela caiu um pouquinho na sua votação, então ela conseguiu fazer assim, um número um pouco menor de assentos do que na última eleição, o que é visto como um elemento positivo. Né? Não houve, de fato, um crescimento. Agora, Daniel, a coisa que mais salta aos olhos quando a gente olha para o cenário político alemão é quando a gente fala sobre esses 2 partidos que você citou, né, os 2 maiores, a CDU, que usa a cor preta, e o SPD, que usa a cor vermelha, é o fato de que, muito embora eles sejam os 2 grandes partidos, eles não nutrem uma rivalidade que os impeça, por exemplo, de um fazer parte da coligação do outro. Isso é muito importante. Em nome da governabilidade da Merkel, o SPD, que é da CDU, a Merkel é da CDU, o SPD mais de uma vez aceitou fazer parte da coalizão da Merkel. É meio assim, a Merkel está tentando formar o governo, tá ruim de formar, o SPD fala assim, não vou fazer parte do governo. Se não montar o governo, o SPD aceita fazer a chamada grande coalizão. Então isso aconteceu mais de uma vez ao longo do governo da Merkel, mesmo com a SPD tomando a decisão previamente de eu não vou participar do governo da Merkel, não é a minha intenção, agora eu vou fazer parte da oposição. Se não formar governo, a SPD vai em socorro da CDU. Então, não achemos estranho, eu sei que para o Brasil isso é muito esquisito, né? Mas o nível de civilidade que a gente tem, de republicanismo que existe com relação a formação dos governos. Agora, o que está pintando nesse momento, né, só para trazer números aqui, o SPD teve 25,7% dos votos, né, liderado pelo Olaf Scholz. Então, nesse momento, ele é o favorito, como você disse, né, tem uma longa montagem de governo pela frente. Não, quer dizer, longa. Pode ser longa, potencialmente longa, não dá para saber se vai ser ele, mas ele é o favorito, ele é o líder do Partido o Partido Social Democrata, né, o SPD. E a tendência é que monte o governo com os verdes e os liberais. Os liberais, aliás, são o FDP, né, Daniel? Aí a quinta série grita, né, dentro de todos nós. E esse seria a coalizão do semáforo, né? Então, o vermelho do SPD, o verde dos verdes, ora pois, e o FDP, que usa a cor amarela, né? Então, as 3 cores do semáforo tendem a montar um governo. Agora, é garantido? Não, a única certeza que a gente tem é que a AfD, da extrema-direita, não fará parte de nenhuma coalizão de governo. Essa civilidade que você apontava há pouco, ela salta muito aos olhos, inclusive em termos de política e de política econômica no que tange a Alemanha. Às vezes as pessoas colocam, não, porque a Alemanha vai modificar, está tendo uma guinada para lá ou para cá. Gente, a Alemanha muda muito pouco. Mesmo que você tenha uma alternância de poder, sai a CDU, entra o Partido Social Democrata, você tem uma continuidade em termos de políticas públicas, você tem uma continuidade em termos de trajetória extremamente interessante. Quer dizer, não acontecem guinadas, não acontece 180 graus, onde você estava indo para um lado e vira para o outro. A Alemanha não é o Brasil, é isso que eu quero colocar, que dependendo de quem ganha a eleição pode mudar completamente tudo. Na Alemanha existe, inclusive, um desmembramento do poder, com várias organizações, com várias instituições tendo muito poder. O poder é dividido, é compartimentado com organismos autônomos dentro da burocracia alemã. Então, esse é um aspecto que salta muito aos olhos. Então, olhando para frente e projetando particularmente em relação ao Brasil, o Brasil já tinha dificuldades por conta da questão ambiental na Alemanha e vai continuar tendo dificuldades em relação à questão ambiental.
talvez com os verdes integrando o governo, essa dificuldade até cresça em algum grau, mas essa dificuldade já existia, esse é o meu ponto. Existe uma linearidade na política externa alemã, existe uma linearidade na política econômica. Não me parece que, independentemente da coalizão que seja formada, do governo que seja formado, que nós devemos esperar grandes mudanças na política externa e na política econômica da Alemanha. Ainda mais levando em consideração que o governo brasileiro, né, diga-se para deixar claro, vinha se mostrando bastante próximo à AfD, inclusive recebendo membros da AfD, que é o partido da extrema-direita. Foi exatamente o que eu disse antes do Daniel falar o que ele acabou de falar. A gente pode ter um monte de possibilidade, várias coalizões são possíveis e tal, mas nenhuma delas abarca a AfD. É o único partido que não estará em nenhuma coalizão na Alemanha. É sempre muito doloroso lembrar, né? Mas já houve uma catástrofe na política alemã exatamente por haver uma tolerância a um partido da extrema-direita, né? Eu acho que eu não preciso nem fazer referência ao que eu estou falando. Então, quando a AfD aparece ali, os outros partidos automaticamente dizem, olha, eu posso fazer coalizão com qualquer um. Mesmo fazer coalizão com outro grande partido, né? Que pode, de repente, me tirar espaço e tal, mas com a AfD não vai rolar. E é só para trazer um pouquinho da história recente da Alemanha, Daniel, a gente já quase nem lembra, né? Mas a Merkel ela assumiu o poder em 2005. O chanceler que veio antes da Merkel foi o Gerhard Schröder, né? Que era do SPD. Então, eu disse que a CDU ganhou praticamente todas as eleições de 1950 para cá, mas a Merkel foi uma chanceler muito longeva, e entre 98 e 2005 foi um chanceler do SPD que esteve à frente do país. E é só para a gente lembrar um pouquinho o que ele fez, né? Acho que, já que a chance maior é exatamente do Olaf Scholz se tornar o próximo chanceler, sem garantias, mas a probabilidade é essa. Quem foi Gerhard Schröder? Primeiro, ama a Rússia. Tem uma relação ótima com a Rússia. Aliás, ele atualmente se eu não me engano, queria até conferir isso depois, CEO, ou tem um cargo muito importante no consórcio que administra o Nord Stream, que é aquele gasoduto que liga a Rússia ao norte da Alemanha. O primeiro, e né? Báltico. O Nord Stream 1, né? Eu acho que é o conglomerado que administra todos eles, né? Do Nord Stream. Então, é um cara muito ligado à Rússia e, como chanceler, ele foi um cara que se aproximou bastante da Rússia. Então, não é que a Merkel tivesse uma relação ruim com Putin, não teve uma relação ruim, ela manteve ali uma relação diplomática, tranquila e tal, mas é possível que a gente tenha, no caso de uma vitória de fato do SPD assumindo finalmente a chancelaria, uma relação um pouco mais próxima com a Rússia. Agora, são aquelas variações mínimas, né, Daniel? É muito pequena a oscilação, não é uma guinada, né? Esse que é o ponto importante. O Schröder teve uma relação de atritos com os Estados Unidos, por exemplo, foi contra a guerra do Iraque em 2003, se aproximou da Rússia, mas nada indica que nós tenhamos uma guinada muito grave caso, de fato, o Scholz se torne chanceler da Alemanha. Aliás, Tanguy, quando a gente fala dessas mudanças muito suaves, quando há uma alternância entre a CDU e o Partido Social Democrata na Alemanha, a Merkel ficou muito marcada pela agenda de austeridade, né? A agenda de impor, particularmente à União Europeia, uma austeridade fiscal, a realização realmente de pacotes de ajuste fiscal. O interessante é que quem fez o grosso do ajuste fiscal alemão foi o Schröder, não foi a Merkel. Quer dizer, quando você pensa na austeridade dentro da Alemanha, ela foi feita justamente pelo Partido Social Democrata. A Merkel, nesse sentido, ela recebeu uma economia relativamente ajustada, ela também avançou, deu continuidade a uma série de pontos importantes, mas ela recebeu uma economia relativamente ajustada do seu antecessor e uma agenda que ela acabou impondo a outros países, ou forçando, ou pressionando outros países da União Europeia, era a agenda do antecessor que havia sido colocada na Alemanha, que foi dada continuidade por ela. Quer dizer, existe uma linearidade na política econômica alemã, é isso que eu quero colocar, uma linearidade com dois vetores muito fortes. A Alemanha é muito preocupada com a austeridade fiscal, com o equilíbrio das contas públicas, e a Alemanha é absolutamente paranoica com a tal da inflação, né? Inclusive, porque já tivemos uma tragédia décadas atrás aí que foi causada em parte pela inflação.
Exatamente. Não esqueçamos. A Alemanha, inclusive, muitas vezes embarreirou uma série de políticas de estímulo que o Banco Central Europeu queria fazer, acabou demorando muito tempo a fazer, justamente porque os alemães diziam, mas pô, eu acho que isso pode dar inflação, acho isso meio perigoso, eu tenho medo, segura aí, espera mais um pouco. Então a Alemanha tem diretrizes, tem nortes em termos de política econômica muito delineados. Isso, volta e meia, gera tensões com outros membros do bloco e me parece que nós continuamos mais ou menos nessa linha. Quer dizer, eu não vejo nenhuma guinada, não vejo nenhuma modificação muito forte na política econômica alemã. E é sempre importante lembrar, do ponto de vista econômico, isso é bom, né? Você ter uma certa previsibilidade, uma certa estabilidade. Tédio. Um certo tédio. Do ponto de vista econômico, o tédio é uma coisa maravilhosa, né? Porque você sabe exatamente o que vai acontecer com o país, você pode ter ali pequenos nuances, pequenas modificações, mas há uma previsibilidade enorme em termos de política econômica, em termos de política externa. Pois é. E outro detalhe importante, Daniel, que eu acho que vai até em cima disso que você está falando, é que a Alemanha, assim, quando eu olho para os personagens das eleições alemãs, né, pelo menos dessas últimas, um comentário que todo mundo faz é: tem fulano, mas não é muito carismático. Tem ciclano, mas não é muito carismático. Mas é alemão, Tanguy. Não é tudo alemão. Exatamente. Esse que é o ponto. A Angela Merkel não é uma política carismática, aliás, ela é uma política extremamente técnica, né? E que, às vezes, inclusive, ela ganha o debate simplesmente porque ela não tenta puxar por um lado personalista do discurso, da oratória. Ela explica as coisas de forma absolutamente técnica, que você fica meio sem ter por onde sair. Aliás, esse é um ponto importante para o próprio SPD, né? O SPD, às vezes, ele quer fazer oposição à Merkel, aí a Merkel vai lá e explica: olha, eu tomei a medida tal por causa de tal elemento, que com tal elemento gera tal elemento, e eu acabei tomando a política tal e tal elemento. Aí o SPD fala assim: eu vou fazer oposição, mas, porra, eu concordo com a Merkel, né? Então, e nesse sentido, quando a gente olha para os outros políticos que participam da eleição, a gente tem o Olaf Scholz, que é um mala, assim, chatíssimo, não tem carisma nenhum, né? A gente tem o Armin Laschet, que foi o cara que concorreu pela CDU, chatíssimo também, né? Não tem carisma nenhum. E a própria sucessão que a Merkel tentou criar dentro do partido dela, a partir de 2018, que foi a Annegret Kramp-Karrenbauer, não foi pra frente, adivinha, Daniel? Por falta de carisma. Ninguém olhava para ela e falava assim: porra, tá aí uma chanceler. Então, essa é uma postura que a Alemanha tem, que acaba fazendo, inclusive, com que a Merkel tenha dificuldade de fazer um sucessor. Ela não conseguiu emplacar a Karrenbauer, ela acabou saindo da liderança do partido, e o Armin Laschet também, apesar dela, no final, inclusive, ter embarcado na campanha, coisa que ela disse que não ia fazer. Ela embarcou na campanha, indicou, recomendou e tal, não conseguiu também. Então, a questão do carisma, de puxar pelo carisma, não é um elemento. E aí eu queria puxar para a Europa, Daniel. Porque quando a gente fala sobre a Merkel, quando a gente fala sobre a Alemanha, aliás, de uma forma geral, é a grande liderança da Europa, né? A gente está num patamar superior a qualquer outro país, a qualquer outra força. E aí, essa estabilidade alemã, ela é fundamental para a própria estabilidade da própria Europa. Tanto é que você mencionou agora há pouquinho o fato de que a Alemanha ela impõe uma certa agenda econômica a outros países, como a gente viu com a Grécia há pouco tempo atrás. Aliás, a Grécia talvez seja apenas o exemplo mais extremado, né? Mas a gente teve várias outras situações mais ou menos parecidas. Como é que você vê aí, Daniel, em termos da força alemã diante da Europa? Tem continuidade também? Ou sem a Merkel você acha que perde um pouquinho? Não, eu acho que tem continuidade. Eu acho que mesmo sem a Merkel, a tendência é que a Alemanha continue mantendo a sua liderança. Eu vejo o Macron tentando ali se sair, dizendo: não, talvez eu seja o herdeiro da Merkel nessa liderança europeia. Não vejo como, Tanguy, porque me parece que a potência econômica da Alemanha é tão relevante, é tão significativa, que a realidade se impõe. É isso. Quer dizer, você não tem como tentar desconsiderar a Alemanha, contornar a Alemanha no que diz respeito à agenda econômica. Então, eu vejo a Alemanha mantendo aí uma certa liderança ao longo dos próximos anos. Não vejo de forma alguma isso deixando Berlim. E a ver o que vai acontecer em relação à inflação, em relação à retomada, ao pós-Covid-19. São questões que ainda não estão muito claras do que a gente pode fazer ou do que a gente pode esperar em termos de política europeia. Mas uma coisa me parece certa: a liderança continua nas mãos da Alemanha.
Quer dizer, a Alemanha, mesmo sem carisma, mesmo sem talvez muita estridência, mas com muito pragmatismo e muita eficiência, deve manter a dianteira. E é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, né, Daniel? A gente está falando, a liderança continuou com a Alemanha. Mas o sucessor da Merkel ele vai ter um desafio que talvez a Merkel tenha, de uma certa forma, empurrado para frente, né? Que são as reformas na União Europeia. É verdade. A União Europeia precisa de reforma, é importante lembrar. Ela pegou uma União Europeia lá, pegou a Alemanha, naturalmente, liderando a União Europeia lá em 2005. O mundo que a gente tem agora em 2021 é completamente diferente. Já passou de lá para cá um Tratado de Lisboa, que mudou a União Europeia toda. Já passou de lá para cá um Brexit, né, que é um abalo central. Então, muito se apostou nessa absoluta estabilidade do transatlântico alemão, né? O transatlântico alemão ele vai em frente independente do que aconteça. Mas há necessidade de reformas que, inevitavelmente, têm que ser lideradas pela Alemanha. E aí a pergunta é, e aí? Como é que a Alemanha faz isso? Será que uma liderança como a Merkel seria capaz de fazer reformas na União Europeia da maneira necessária? Ou será que um sucessor, por exemplo, Olaf Scholz da vida, se for ele mesmo, será que ele consegue fazer reformas da maneira como principalmente a União Europeia precisa? Ou até mesmo a própria Alemanha. Há debates que estão sendo adiados pela Merkel, não foram pegos, não são relevantes agora, fica para depois, mas uma hora eles têm que ser enfrentados. Reforma digital, inclusão de mulheres, né? São todas questões que são temas que a Alemanha e a Europa vão ter que enfrentar e que vão ficar fatalmente para o próximo chanceler. É um desafio que não é pequeno e só quem pode enfrentar é a Alemanha. Me parece, Tanguy, que durante a sua gestão, a Angela Merkel acabou sendo atropelada por outras prioridades. Primeiro era a crise de 2008, depois foi a crise da Grécia, a crise do Chipre, a crise de Portugal. Depois foi o quantitative easing, todo o esforço, a pandemia da Covid-19. Parece que o tempo todo você tinha alguma agenda prioritária que fazia com que a reforma da União Europeia fosse postergada, né, fosse adiada. Mas chega um determinado momento, como você muito bem colocou, que não tem mais como adiar, não tem mais como colocar para frente, e essa agenda vai ter que ser pensada e vai ter que ser trocada de alguma forma, particularmente pelos alemães. Acho que a liderança dos alemães continua sendo fundamental para que esse processo avance. Pois é, Daniel, eu acho que tem tanto a se falar sobre isso ainda, cara. Eu acho que a gente, merecia um pouco mais, cara, mais tempo, sabe? Estruturado, um negócio que, sabe, demorasse assim, mais de uma hora a gente falando sobre essa situação. Mas eu não sei se vai dar, né, Daniel? Não sei se você tem uma ideia claro que do que a gente possa fazer. Claro que cara. dá. O que? Amanhã, dia 28 de setembro de 2021, Petit Jornal vai oferecer mais uma de suas aulas gratuitas. Aula gratuita que vai ter como tema Existe um imperialismo alemão? Interrogação. Tanguy colocou esse nome, que eu achei maldoso, sugerindo que talvez, quem sabe, hipoteticamente, Angela Merkel tenha sido imperialista durante a sua gestão. Achei injusto, achei forçado, mas o Tanguy vai ter oportunidade de se explicar. Vai ter oportunidade de dizer, acho que a Merkel foi uma boa líder. Ele vai poder, né, mostrar toda a relevância de Angela Merkel nessa aula gratuita que vai acontecer amanhã, dia 28 de setembro. Inscrições, informações disponíveis no site do Petit, petcursos.com.br. A parte boa, Daniel, e aí são bastidores do Petit Jornal, né, levando os nossos ouvintes para a coxia, para entenderem como é que as coisas acontecem, que a gente dá aula toda semana. Verdade. Do Petit Jornal. Toda terça-feira, 21 horas, a gente tem aula. Então, aula gratuita agora. Depois a gente vai ter um curso de 4 semanas. Isso aí não é novidade para ninguém. Todo mundo já tá ligado aí qual é o ciclo, né? Sempre uma aula gratuita e depois um curso de 4 aulas. Depois mais uma aula gratuita e assim vai. E a cada semana, um de nós dois prepara a aula inicial, né? É verdade. A primeira parte da Dá aula. o pontapé né? inicial. E o outro vai lá, dá o pontapé inicial. Né, prepara a estrutura e tal, e o outro vai complementando. Às vezes a aula vai e volta, algumas vezes até a gente fecha a aula. E essa aula caiu com quem, gente? Injusto. Essa aula é minha. Achei então injusto. Eu vou ter que fazer. Aí eu não quero que o Daniel se antecipe. Eu vou fazer uma avaliação sobre se há imperialismo na Alemanha ou não. E a gente vai ter que avaliar, né, Daniel? Eu tenho certeza que você vai fazer uma abordagem bastante isenta sobre a situação da Alemanha nesse momento. Tanguy, eu recebi a sua versão inicial, achei fraca, tem uma série de considerações a fazer,
injustas que você lá colocou. Teremos um longo debate antes da aula gratuita de amanhã. Falta pouco, hein? Corre aí, porque vai dar se tempo. Não fechar, aí é igual o prazo parlamentar. Se não fechar, a versão que vale é a minha. Agradecer aos nossos apoiadores, né, Daniel? Vai lá, seja educado hoje, por favor. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal que possibilitam esse podcast se manter no ar, né, Tanguy? Se não fossem nossos apoiadores, esse projeto não estaria continuando, não estaria em continuidade desde o ano de 2016. O nosso agradecimento, o nosso muito obrigado, e fica o convite para você se tornar apoiador do Petit Jornal, se você ainda não for, lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma abinha Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou residente no exterior. Só lembrando, né, Daniel, assim, são os apoiadores que fazem com que a gente mantenha um projeto que se iniciou quando a União Europeia ainda tinha 28 membros. Olha aí. E durante a gestão de Angela Merkel, a União Europeia teve essa única baixa. Enquanto ela foi a grande liderança da União Europeia, um único Estado saiu. A primeira e única vez que um Estado deixou a União Europeia. Então, eu acho que são comentários importantes, né, para a gente ir montando aí a verdade sobre o imperialismo alemão. Um projeto que, naturalmente, tem muitas críticas a serem feitas, e isso aí você vai saber a verdade na terça-feira, dia 28 de setembro, às 21 horas. Então, já decidimos que Angela Merkel é a grande líder do Ocidente, a dona de tudo, é isso, né? Ela é responsável pro bem e pro mal. Diz Certo. Que a gente vai ver. Isso a gente vai ver de forma técnica, Daniel, de forma não apaixonada, tá? Maravilha. Eu sei que para você é complicado, mas é isso. Vamos deixar aqui também, então, o convite, quem não for apoiador ainda, se tornar apoiador, e lembrando que você tem uma forma de ajudar o Petit Jornal de forma absolutamente gratuita, sem gastar um centavo, que é ouvindo o Petit Jornal pela Orelo. Orelo é um aplicativo, aliás, aplicativo maravilhoso. Tem também para web, você ouve a gente por lá e a gente é remunerado por isso aí. Lembrando que grande parte dos aplicativos nos quais o Petit Jornal continua gratuito, continua aberto e tal, não remuneram, aliás, não é caso apenas nosso, né? Não remuneram produtores de conteúdo de uma forma geral. A Orelo o faz. Então, querendo ajudar o Petit Jornal, ouve a gente lá pela Orelo. Daniel, um abraço. Um abraço, até. Valeu, tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.